Vamos, nesse momento, abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 7 e o verso de número 24. E eu leio até o verso de número 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Feita essa leitura, o meu propósito com vocês nesta oportunidade é chamar-lhes a atenção para a importância de nós observarmos os textos bíblicos e passarmos a compreensão literal. O que é a compreensão literal? É realmente o que está escrito aqui, entendendo que é uma figura de linguagem e aquilo que é literal dentro do texto sagrado, para, após isto, então, nós retirarmos as lições contidas no texto e as possíveis lições que podemos tirar e também fazer a aplicação. Quero fazer a diferenciação também dessa tal aplicação. Ora, eu posso muito bem emprestar do texto uma ideia e fazer uma aplicação. Quando eu faço uma aplicação do texto, eu não posso dizer que está escrito isto no texto. Eu apenas estou transportando o texto de uma época, de um dado momento, e trazendo para este momento que nós estamos vivenciando, e é isso que nós chamamos de aplicação. Porém, quando eu vou me referir ao texto, eu tenho que ser fiel a ele no entendimento textual e também na interpretação desse texto. Bem, Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso de número 27, nós temos duas metáforas que Jesus utilizou aqui a fim de fazer uma comparação. Primeiro ponto, quais são essas duas metáforas e quais são as comparações que Jesus faz com estas metáforas? Outro detalhe importante que eu deixei no programa de ontem para vocês, a seguinte observação: a rocha da qual está escrito aqui no verso 24 e 25, ela é Cristo Jesus, assim como nós encontramos lá na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, a partir dos versos 4, versos 5, 6, 7, principalmente o verso 8, que realmente fala de uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então vamos prestar atenção nisso aqui. Vou fazer a comparação com os dois textos para nós extrairmos aquilo que nós estamos querendo dizer. No primeiro caso de Mateus capítulo 7, verso 24, a primeira metáfora, ela é de uma casa que é edificada sobre uma rocha, e desce a chuva, corre os rios, assopra os ventos, combatem aquela casa, e a casa não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. A segunda metáfora que nós temos diz respeito ao inverso, uma casa que é construída sobre a areia. Mesma situação, ocorre as mesmas coisas, e esta casa, por sua vez, ela vai desabar porque ela fora construída sobre
a areia. Ora, Jesus está realmente chamando a atenção dos seus ali alunos, dos seus discípulos e dos seus ouvintes para a importância de se edificar uma casa sobre um fundamento sólido, porque pode acontecer o que acontecer, esta casa, cujo fundamento é firme, é sólido, esta não vai ser atingida, não vai cair, correto? Então, aqui está a comparação. Em contrapartida, um fundamento sobre a areia não tem firmeza, a água vai levar essa areia e então essa casa, por sua vez, ela vai cair. Muito bem. Agora, Jesus está fazendo essa comparação com o quê? Aí que nós temos que prestar atenção. E logo eu já vou dizer para você que esta comparação que Jesus faz, então, ele não está afirmando, e tampouco Mateus, que registrou isso aqui, que esta rocha, ela seja o Senhor Jesus. Em nenhum momento está escrito no texto que essa rocha é Cristo. Porque para nós afirmarmos tal coisa, isso tem que estar claro no texto para nós. Então, eu convido você a olhar para a primeira carta do apóstolo Pedro, que eu fiz referência, no capítulo 2, a partir do verso 4, chegando-vos para ele. Ora, para ele quem? Aí sim, no contexto aqui nós temos Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas por Deus eleita e preciosa. Depois, o verso de número 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem crer nela não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que não creem. Ora, quando eu leio esse texto do apóstolo Pedro, e você há de convir comigo, você fazendo uma leitura tranquila do texto, que aqui sim nós temos a pedra, nós temos a rocha, e todas elas fazendo referência a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus. E o próprio Pedro, ele faz menção de outras passagens bíblicas que nos aponta exatamente isso aqui, tá bom? Que realmente está apontando para Jesus Cristo, e isso está claro no texto. Ótimo. Então, quando eu tenho no texto algo que é tão claro, e aí então eu posso afirmar, aqui se trata de Cristo Jesus, como pedra de esquina, tá certo? Agora, voltemos para Mateus capítulo de número 7, verso 24 e 28. Jesus faz uma comparação, então, uma metáfora com a qual ele vai fazer uma comparação. E ele compara com o que e com o que. Vamos entender isto? Lendo de novo. Aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ora, isto aqui é algo natural, que quando uma pessoa vai construir, ele tenha fundamento, ele saiba onde ele está construindo a casa, a fim de que, quando acontecerem as intempéries do tempo, essa casa, ela não sofra dano. Então, ela vai ser construída sobre um lugar firme. E o homem prudente, ele, para ser prudente no ensino de Jesus, tá certo? O que é que ele tem que fazer? Ora, irmãos, ele tem que edificar
a sua casa sobre a rocha, e essa rocha aqui, desse texto, é Cristo? Não, irmãos. A rocha, a palavra rocha, aqui não é o próprio Cristo, como está lá na carta do apóstolo Pedro. Aqui nós temos que esta rocha, para que seja algo bom para se edificar, tem que ser aquele, olha só, que escuta. Então, primeiro ponto, escutar as palavras do Senhor. Escuta estas minhas palavras, escute esses meus ensinamentos, escute estas minhas instruções. Segundo, é só escutar, é o bastante? De forma alguma. Vem a parte mais importante do ensinamento do Senhor, que é colocar em prática aquilo que aprendeu e aquilo que escutou. Aqui está a rocha, aqui está o fundamento, onde as pessoas precisam edificar a sua casa. Sobre o quê? Sobre este princípio de, primeiro, aprender a palavra do Senhor, escutar as palavras do Senhor, as suas instruções. E o segundo, muito importante, colocar em prática, ou seja, todos os dias, dia após dia, você viver, você praticar, você experimentar verdadeiramente as instruções. De nada adianta para o homem apenas escutar. Então, aquele que escuta e coloca em prática é o homem prudente. E o que é o homem prudente? Aquele que edifica uma casa sobre a rocha. Ele sabe que virão dias difíceis, o vento vai soprar, as chuvas, os rios vão correr e a casa dele pode ser abalada. Então ele é uma pessoa prudente, cuidadosa, ele se antecipa a isto e vai construir a sua casa sobre um lugar firme, sobre a rocha. Em contrapartida, nós temos o insensato, o imprudente, que vai edificar a casa sobre a areia. E quem é este insensato e imprudente, segundo as palavras do Senhor? São aqueles que ouvem as palavras do Senhor e não as cumprem. E aqui está outro fundamento, a areia. Então nós temos o primeiro fundamento, que é a rocha, e temos o segundo fundamento, que é a areia. Os dois alicerces aqui. E que esses dois alicerces, irmãos, não são Jesus, nenhum e nem outro, tá bom? Lógico que a areia, tampouco, mas a rocha também não. Não nesse texto de Mateus. Aqui no texto de Mateus nós vamos repetir. São aqueles que ouvem. Olha só, é quando você ouve, você escuta e você passa a colocar diariamente em prática aquilo que você aprendeu. Aqui está a rocha da qual o próprio Senhor Jesus está ensinando e quer que nós realmente vivamos dessa forma. Vamos viver com uma pessoa prudente, com uma pessoa sensata, com uma pessoa inteligente. Quem que é essa pessoa inteligente? Eu aprendi da palavra de Deus e agora eu vou colocar em prática. Quando aparecer as adversidades, as propostas desse mundo, eu vou me lembrar daquilo que eu aprendi de Jesus, eu aprendi da sua palavra e eu vou recusar, eu vou colocar em prática as palavras do Senhor. Isso se chama prudência, sensatez. Isso é ter a casa edificada sobre a rocha. Qual a rocha? O princípio de escutar e colocar em prática. E aí você já entende o segundo também, alicerce, que é o contrário disso que nós estamos fazendo. Ora, quando nós vamos fazer uma aplicação, é agora trazer para os dias atuais. Quantas das vezes o vento, a chuva que correm, o que elas podem tipificar para nós hoje? Então nós vamos colocar, são as propostas indecentes deste mundo corrupto,
de tudo isso aí que é contrário à vontade de Deus, querem contrariar as leis de Deus, querem deturpar a palavra de Deus. Mas aquele que é prudente, quem é que é prudente? Primeiro, aquele que escutou, aquele que aprendeu. Segundo, colocou em prática. Isto eu não aceito, eu não quero. Vamos dar um exemplo bíblico de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, que eram homens piedosos, jovens piedosos na corte de Nabucodonosor, que eles aprenderam da palavra de Deus e eles colocaram em prática. Quando foram apresentadas propostas que eram contrário à sua tradição, aquilo que haviam aprendido desde criança, eles não vacilaram, eles permaneceram firmes, porque a casa deles, a vida deles, a caminhada deles verdadeiramente tinha um princípio. E qual que é? Colocar em prática a palavra de Deus. Aqui está a rocha. Então, vamos pegar como lição a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa vida cristã. Ela precisa realmente estar bem edificada, bem construída sobre a rocha. E qual que é a rocha? Vou repetir para ficar bem patente para nós sobre esse princípio de ouvir a palavra de Deus e principalmente colocar em prática. É isso que Jesus quer que nós façamos. Não que façamos alguma ideia, uma interpretação diferente disso aqui, tá bom? Então a rocha, nesse caso, é o princípio que eu acabei de fazer. Vamos aprender da palavra de Deus, vamos fazer certinho e vamos colocar em prática. De nada adianta sair por aí pregando, ensinando que isto aqui é a rocha, é Cristo, se você não tem compromisso com a palavra dele. Se você não coloca em prática no seu dia a dia. E não é colocar em prática dentro da igreja, não. É colocar em prática dentro de casa, na família, diante da sociedade, no trabalho, na vida secular. Principalmente é o lugar onde nós devemos dar testemunho de que nós aprendemos da Bíblia e nós estamos vivendo o que a Bíblia tem nos ensinado. Isto é ter uma casa edificada sobre uma rocha. Que Deus continue abençoando cada um de vocês cada vez mais. Amém.